chamado de Cthulhu. Encontrado entre os documentos do falecido Francis Wayland Thurston, de Boston. É possível que esses grandes poderes e entidades tenham sobrevivido desde um tempo imensamente remoto, quando a consistência se manifestava, talvez em formas e contornos que há muito tempo se retraíram ante ao avanço da humanidade. Formas que apenas a poesia e a lenda capturaram em uma memória fugaz, chamando-as de deuses, sombras, seres míticos de todo tipo e espécie. Algernon Blackwood. Capítulo 1. O horror desenhado em argila. A coisa mais misericordiosa do mundo é, segundo penso, a incapacidade da mente humana em correlacionar tudo que sabe. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância, em meio a mares negros de finitude, e não fomos feitos para ir longe. As ciências, cada uma empenhando-se em seus próprios desígnios, até agora nos prejudicaram pouco. Mas um dia, a compreensão ampla de todo esse conhecimento dissociado revelará terríveis panoramas da realidade e do pavoroso lugar que nela ocupamos, de modo que ou enlouqueceremos com a revelação, ou então fugiremos dessa luz fatal em direção à paz e ao sossego de uma nova idade das trevas. Os teósofos fizeram conjecturas sobre a espantosa grandeza do ciclo cósmico, no qual todo nosso mundo e a raça humana são incidentes, transitórios. Eles aludiram à sobrevivência de estranhos seres em termos que congelariam nosso sangue, não fosse pela máscara de um imperturbável otimismo. Mas não foi desses teósofos que veio o único vislumbre de eras proibidas, que me arrepia quando penso nele e enlouquece quando com ele sonho. Só um minutinho que eu tava torto aqui pra caralho. Tá bom. Você tá bem? Eu também, eu tô achando muito legal. Esse vislumbre, como todos os pavorosos vislumbres da verdade, surgiu da reunião acidental de dois elementos separados. Neste caso, um velho recorte de jornal e as anotações de um professor já morto. Espero que ninguém mais junte esses dois elementos. Com certeza, enquanto eu viver, nunca revelarei deliberadamente qualquer elo dessa cadeia tão medonha. Acho que o professor também tinha intenção de permanecer calado sobre o que sabia, e que teria destruído suas anotações se não tivesse caído subitamente nas garras da morte. Meu conhecimento sobre o assunto começa no inverno de 1926-7, com a morte do meu tio-avô, George Gamble Angel, professor emérito de línguas semíticas na Brown University, em Providence, Rhode Island. Professor Angel era um grande especialista em inscrições antigas e muitas vezes havia prestado serviços a museus famosos, de modo que seu falecimento, aos 92 anos, é um fato lembrado por muitos. Na região onde morava, o interesse foi ainda maior, em vista das circunstâncias obscuras ligadas à sua morte. O professor havia tombado enquanto retornava do barco de Newport. Conforme o relato de testemunhas, caiu de repente, após receber um encontrão de um negro com ares de marinheiro saído de um dos estranhos pátios sombrios na encosta íngreme que servia de atalho entre a zona portuária e a casa do falecido, na William Street. Os médicos não conseguiram detectar nenhuma disfunção aparente, mas após um debate concluíram perplexos que alguma lesão cardíaca obscura, decorrente da escalada de um morro tão íngreme por um senhor de idade tão avançada, fora responsável pelo fim. Na época eu não vi motivos para discordar do veredito, mas ultimamente ando propenso a imaginar. E a mais do que imaginar. Como herdeiro e testamenteiro de meu tio-avô, que morrera viúvo e sem filhos, eu devia examinar seus documentos detidamente, e com este propósito levei todos os seus arquivos e caixas para minha residência em Boston. Grande parte do material que coligi será mais tarde publicada pela American Archaeological Society, mas havia uma caixa que eu considerava extremamente desconcertante e que relutei em mostrar para outras pessoas. A caixa fora fechada e não encontrei a chave, até que me ocorreu a ideia de examinar o molho de chaves que o professor carregava no bolso. Foi então que de fato consegui abri-la, mas quando o fiz, tive a impressão de estar diante de uma barreira ainda maior e mais cerrada.
pois qual poderia ser o significado do estranho baixo relevo e dos desconexos apontamentos, divagações e recortes que encontrei. Teria meu tio, em seus últimos anos, passado a acreditar piamente nas mais baratas imposturas? Resolvi procurar o excêntrico escultor responsável por aquele aparente distúrbio da mente de um velho. O baixo relevo era um retângulo áspero, com menos de 3 centímetros de espessura e cerca de 13 por 15 centímetros de área. Sem dúvida uma peça moderna. Os entalhes, porém, não tinham nada de moderno em termos de ambiência e sugestão. Pois ainda que as variações cubistas e futuristas sejam frequentes e radicais, via de regra, não reproduzem a regularidade críptica que se esconde nas escritas pré-históricas. E boa parte dos entalhes parecia ser algum tipo de escrita. Mas a minha lembrança, apesar da grande familiaridade com os papéis e coleções do meu tio, não conseguia identificar esse espécime em particular, nem mesmo aventar hipóteses sobre suas mais remotas afinidades. Acima daqueles aparentes hieróglifos, havia uma figura de evidente intenção pictórica, embora sua execução impressionista não permitisse uma ideia muito clara acerca de sua natureza. Parecia ser algum tipo de monstro, ou símbolo representando o monstro. Tinha sua forma, que só poderia ser concebida por uma imaginação doente. Se eu disser que minha mente meio extravagante sugeririam simultaneamente figuras de um polvo e de um dragão e de uma caricatura humana, não estarei sendo fiel ao espírito da coisa. Uma cabeça polpuda e cheia de tentáculos, em cima de um corpo grotesco com asas rudimentares. Mas era um contorno geral do todo que o tornava mais aterrador e chocante. Atrás da figura, viam-se várias sugestões de um fundo arquitetônico ciclópico. As anotações que acompanhavam o curioso artefato, à exceção de alguns recortes de jornal, estavam escritas na caligrafia tardia do professor Angel e não tinham nenhuma pretensão literária. O que aparentava ser o documento principal trazia o título de Culto a Cthulhu, em letras desenhadas em todo o cuidado necessário para evitar dificuldades na leitura de uma palavra tão esdrúxula. O manuscrito era dividido em 2 seções. A primeira delas, intitulada 1925, O Sonho e a Obra Onírica de H.A. Wilcox, 7 Thomas Street, Providence, R.I. E a segunda, Relato do Inspetor John R. Legrasse, 121 Binville Street, New Orleans, L.A. No Cong da A.A.S. em 1908. Nota sobre o INSP e depoimento do professor Webb. Os outros papéis... Tem umas coisas faltando no seu negócio. Não, é porque com ponto, mano. Nossa, eu peguei a mais escroto pra ler. Os endereços tudo. Olha que doideira. No meu tá escrito no encontro da American Archaeological Society, no ano de 1908. O meu tá AAS. Por isso que eu falei que... AAS, que bizarro. Por que o tradutor, abreviou a parada? É pra gente já saber que AAS é American Archaeological Society? Só porque ele citou uma vez? Né? Ou às vezes o Lovecraft escreveu AAS e aí o espertalhão que traduziu o seu livro já sabia o que era. Pode ser. Graças a Deus. Porque porra nem aparece nunca. Que bom. Foi mal de interromper, só porque eu achei isso muito engraçado. Não, pode interromper. Quer ver que eu vou pegar com as pronúncias tudo difícil? Enfim. Se tiver uma coisa bizarra no meu também, você para e me fala, porque eu acho muito engraçado isso. Não, mano, eu vou te mandar foto depois dessa parte, porque tem um monte de coisa abreviada. O meu livro é engraçado porque ele é... Sabe quando o livro vai ficando amarelado? E aí ele vai perdendo a cor? O meu, ele foi impresso de uma forma que, em vez de ficar da página parecer amarelada, ela parece esverdeada. Nossa, isso é muito Eldritch Horror. Depois eu te mando uma foto desse livro, ele é lindo. Quero ver. Foi mal de interromper, pode mandar ver. Sempre interrompa. Os outros papéis que compunham o manuscrito eram anotações breves. Algumas delas relatos dos estranhos sonhos de diferentes pessoas. Outras, citações de livros e periódicos teosóficos, em especial de Atlântida e Lemúria, de W. Scott Elliot.
E o restante, comentários a respeito de sociedades secretas e cultos misteriosos que sobrevivem há séculos, com referências a passagens em fontes mitológicas e antropológicas, como o Ramo de Ouro de Fraser e o culto de bruxas na Europa Ocidental, da senhorita Murray. Os recortes referiam-se, na maior parte, a distúrbios mentais bizarros e a surtos de loucura e histeria coletiva na primavera de 1925. Gostei desse 1925. 1925. A primeira metade do manuscrito principal narrava uma história muito singular. Tudo indica que no dia 1º de março de 1925, um jovem moreno de aspecto neurótico e irrequieto havia visitado o professor Engel, trazendo consigo o estranho baixo relevo em argila, que, na ocasião, acabara de ser finalizado e ainda estava bonito. Seu cartão trazia o nome Henry Anthony Wilcox, e meu tio o identificava como o filho mais novo de uma excelente família, que ele conhecia superficialmente, e que nos últimos tempos havia estudado escultura na Rhode Island School of Design, e morado sozinho no edifício Fleur de Lis. Fleur. Como é que fala? Fleur. Você acha que eu sei? Bicho, foi mal. É porque Assim, entendemos que é o francês pra flor de lis. Flor de Lis. Tá escrito Flor de Lis, mas é porque aqui tá escrito Fleur. Não, aqui o meu Edifício também Flor tá de escrito Lis. assim. É, tipo flor de lis. Vamos. Perto dessa instituição. Vou parar de quebrar o clima, foi mal. Não, pode quebrar o clima, fica mais divertido. Perto dessa instituição. Wilco é um rapaz precoce, de reconhecido talento, mas grande excentricidade, que desde a infância chamara a atenção das pessoas por causa de suas estranhas histórias e curiosos sonhos que tinha o hábito de relatar. Ele dizia ser psiquicamente hipersensível, mas a população austera da antiga sociedade comercial simplesmente considerava esquisito. Nunca tendo se misturado muito com as pessoas de sua idade e condição, gradualmente desaparecera do convívio social. Isso era conhecido por um pequeno grupo de artistas e de outras cidades. Até mesmo o Providence Art Club, preocupado em manter seu conservadorismo, o havia considerado um caso perdido. Segundo o manuscrito do professor, na ocasião da primeira visita, o jovem artista recorreu ao conhecimento arqueológico do anfitrião para identificar os hieróglifos no baixo relevo. Ele falava de maneira rebuscada e sonhadora, o que sugeria afetação e afastava simpatia. E meu tio foi um pouco rude ao responder, pois o barro ainda fresco do baixo relevo indicava uma total ausência de relação com a arqueologia. A réplica do jovem Wilcox, que impressionou meu tio o suficiente para que mais tarde a recordasse. Eu não sei falar isso, é verbatim. Isso. Quê? Eita, meu tá escrito. É latim, né? Meu tá escrito em latim. Meu tá escrito uma parada em latim, só que tá escrito no. O que tá escrito no seu? Verbatim, verbatim. Cara, o meu tá escrito ipsis literis. Carai! Ok, isso é uma expressão latina, ok. Foi uma incrível argumentação poética que deve ter permeado toda a conversa e que mais tarde descobri ser uma de suas características mais marcantes. Ele disse: "De fato, é recente, pois eu terminei a escultura noite passada, sonhando com estranhas cidades e sonhos tão diferentes da Tiro Penserosa ou da Esfinge Contemplativa ou da Babilônia cingida por jardins." Foi então que ele iniciou a labiríntica narrativa que subitamente despertou a memória adormecida e conquistou o febril interesse de meu tio. Na noite anterior, houvera um leve tremor de terra, o mais perceptível ocorrido na Nova Inglaterra durante alguns anos, que afetara agudamente a imaginação de Wilcox. Ao se reconhecer, ele tivera um sonho sem precedentes, de cidades ciclópicas com gigantescos blocos e monolitos que alcançavam os céus. De tudo pingava um líquido esverdeado, e um horror latente envolvia tudo. Hieróglifos cobriam os muros e pilastras de algum ponto não identificável mais abaixo. Vinha uma voz identificada mais abaixo. Vinha uma voz mais abaixo. Tá certo, tem uma vírgula aqui. Tem uma vírgula. Vinha uma voz que não era uma voz. Era uma sensação caótica,
Apenas a fantasia poderia transmutar em som, mas o que ele tentou representar por meio de quase impronunciável amontoado de palavras. Cthulhu-Ftagn. Essa aberração verbal foi a chave para a lembrança que empolgou e perturbou o professor Angel. O mestre questionou o escultor com rigor científico e estudou com atenção quase frenética o baixo relevo em que o jovem trabalhara, passando frio e vestindo apenas um pijama, até que a vigília o pegasse de surpresa. Mais tarde, Wilcox afirmou que meu tio culpou a idade avançada por sua demora em reconhecer tanto os hieróglifos como o padrão pictórico. Muitos dos questionamentos pareciam um tanto descabidos ao visitante, em especial os que o presumiam membro de estranhos cultos e sociedades. Porque Wilcox não conseguia entender as reiteradas promessas de silêncio que recebia em troca da admissão no seio de alguma seita mística ou pagã. Quando o professor Engel convenceu-se de que o escultor de fato ignorava os cultos e todo o sistema de sabedoria críptica, impôs um cerco ao visitante, exigindo que no futuro fizesse relatórios de seus sonhos. O método rendeu bons frutos, pois após a primeira entrevista, o manuscrito registra visitas diárias feitas pelo jovem Wilcox, durante as quais relatava fragmentos assombrosos de paisagens noturnas, cujo tema era sempre um terrível panorama ciclópico, de pedra escura e gotejante, com uma voz ou inteligência subterrânea gritando, cheia de monotonia, impactos sensoriais irreproduzíveis, salvo na forma de algaravia. Os dois sons repetidos com maior frequência eram aqueles representados pelas letras Cthulhu e Riley. Como eu falo isso? Riley. Tenta. Riley. Não sei. Riley. Eu já vi gente pronunciar Rillier, eu já vi gente pronunciar Riley. Eu não sei como eu pronuncio. Toda vez que eu leio, sai uma coisa, sabe? Tipo, eu tento racionalizar isso, tipo, a pronúncia eu não sei. E aí, quando eu leio, sabe quando você tá lendo? Eu não sei como é que funciona você ler em voz baixa, mas quando eu tô lendo em voz baixa, é uma voz na minha cabeça ler, sabe? Aí sai uma pronúncia diferente cada vez que eu leio. Pois é, eu direi que pra mim agora é Relay, mais fácil. Representados pelas letras Cthulhu e Relay. Sou eu. No dia 23 de março, continuava o manuscrito. Wilcox não apareceu. No dia 23 de março, continuava o manuscrito. Wilcox não apareceu. Perguntas feitas em sua residência revelaram que ele foi acometido por um tipo obscuro de febre e levado à casa de sua família, na Waterman Street. Ele havia emitido gritos durante a noite e acordado vários outros artistas do prédio. Depois disso, suas manifestações eram de uma alternância de inconsistência e delírio. Meu tio telefonou imediatamente para a família e depois disso acompanhou o caso de perto, indo com bastante frequência a Thayer Street, no consultório do Dr. Toby, que segundo soubera, Dr. Toby, que segundo souberam, cuidava do paciente. Ao que parece, a mente do febril jovem se encontrava em coisas estranhas. E o médico, de tempos em tempos, estremecia ao falar delas. Elas incluíam não apenas uma repetição do que ele havia anteriormente sonhado, mas mencionavam caoticamente um ser gigantesco de quilômetros de altura, que caminhava ou se movia pesadamente. Em momento algum ele descreveu de forma completa esse objeto, mas ocasionais palavras desvairadas repetidas pelo Sr. Toby e Dr. Toby convenceram o professor de que se devia tratar da inominável criatura que ele tentava descrever em sua escultura onírica. A referência a este objeto acrescentara ao doutor que era invariavelmente o prelúdio da passagem do jovem de um estado letárgico a um estado letárgico. O estranho é que a temperatura do paciente não subia muito acima do normal. No entanto, em termos gerais, seu estado sugeriria uma verdadeira febre e não um distúrbio mental.
No dia 2 de abril, às 3 horas da tarde, todos os sintomas da moléstia de Wilcox sumiram de repente. Ele se endireitou na cama, surpreso ao ver-se em casa, e alheio a tudo que havia acontecido em sonho ou realidade desde a noite de 22 de março. Depois de receber alta do médico, voltou a seus aposentos no terceiro dia. Porém, não pôde mais ajudar o professor Angel. Todos os resquícios dos estranhos sonhos haviam desaparecido com a melhora, e meu tio parou de registrar os pensamentos noturnos de Wilcox após uma semana de relatos pífios e irrelevantes de visões absolutamente corriqueiras. Aqui terminava a primeira parte do manuscrito, mas referências a determinadas anotações soltas nutriram meu pensamento. Tanto que, na verdade, é apenas o arraigado ceticismo que caracterizava minha filosofia na época pode explicar minha renitente desconfiança na relação do artista. As anotações em questão descreviam os sonhos de várias pessoas durante o mesmo período que o jovem Wilcox fora visitado pelas estranhas visões. Meu tio, que ao que parece havia realizado uma série de prodigiosamente vasta... Pera, ficou esquisito essa frase. Meu tio, tá, eu botei um Q onde não tinha um Q. Meu tio, ao que parece, havia realizado uma série prodigiosamente vasta de interrogatórios entre quase todos os amigos a quem ele poderia fazer perguntas, sem ser impertinente, pedindo relatos de seus sonhos, bem como as datas de qualquer visão exótica nos últimos tempos. Esse seu pedido parece ter sido recebido de várias formas, mas ele, no mínimo, deve ter obtido mais respostas do que qualquer homem comum conseguiria organizar sem um secretário. Essa correspondência original não foi preservada, mas suas anotações formavam um conjunto extenso e realmente significativo. A população em geral da sociedade e do comércio, a tradicional gente de bem da Nova Inglaterra, ofereceu um resultado quase totalmente negativo, embora casos dispersos de impressões noturnas perturbadoras, indefinidas, apareçam aqui e acolá sempre entre dia 23 de março e 2 de abril, o período do delírio do jovem Wilcox. Os homens da ciência tiveram quase a mesma relação. Embora 4 casos de descrições fugidas surgiram vislumbres de paisagens estranhas, sendo que em um deles se mencionava o pavor de algo anormal. Foi dos artistas e dos poetas que as respostas pertinentes surgiram. E, sem dúvida, o pânico ter-se-ia alastrado caso houvessem tido a chance de comparar suas anotações. Na falta das correspondências originais, suspeitei de que o compilador houvesse feito perguntas tendenciosas, ou editado toda a correspondência, de modo a confirmar o que na época estava determinado a ver. Assim, continuei a acreditar que Wilcox, a par dos velhos dados coletados por meu tio, estivesse a aproveitar-se do cientista veterano. As respostas dos estetas contavam uma história bastante perturbadora. De 28 de fevereiro a 2 de abril, a maioria deles havia sonhado as coisas mais bizarras, sendo que a intensidade dos sonhos teve um aumento descomunal durante o delírio do escultor. Mais de um quarto dos estetas relatava cenas e sons de algum modo semelhantes aos que o Wilcox havia descrito. E alguns dos sonhadores manifestavam um verdadeiro pavor da enorme coisa inominável surgida nos últimos episódios. Um dos casos, descrito com riqueza de detalhes nas anotações, foi bastante triste. A vítima, um arquiteto célebre com inclinações à teosofia e ao ocultismo, perdeu completamente a razão no dia em que Wilcox adoeceu. E, por fim, sucumbiu depois de vários meses, gritando para que o salvassem de alguma hoste infernal. Se meu tio houvesse feito referências aos casos por meio de nomes ao invés de números, eu teria buscado provas e começado uma investigação pessoal. Mas, da forma como tudo aconteceu, só consegui rastrear uns poucos missivistas. Todos, no entanto, corroboravam a íntegra das anotações. Muitas vezes perguntei-me se todas as pessoas questionadas pelo professor sentiam-se tão desorientadas quanto esse grupo. É bom que nenhuma explicação jamais os alcance. Os recortes de jornal, como já mencionei, citavam casos de pânico, mania e episódios de excentricidade durante o mesmo período. O professor Engel deve ter
em ter contratado um escritório de investigação jornalística, pois o número de recortes era enorme. Ele vinha de todo o mundo. Havia o caso de um suicídio noturno em Londres, que uma pessoa que dormia sozinha pulou de uma janela após dar um grito aterrador. E em um ponto, uma carta desconexa endereçada a um editor de jornal na América do Sul, em que um fanático prevê um lúgubre futuro com base em visões que teve. Uma mensagem da Califórnia descreve uma colônia de teósofos que em massa vestem roupas brancas para aguardar alguma gloriosa realização, que nunca se chega. Ao passo que reportagens da Índia falam com reservas de uma grave inquietação entre os nativos da passagem do dia 22. Na passagem do dia 22 para o dia 23 de março. Também na região ocidental da Irlanda se registram muitos casos de rumores e lendas alucinadas de um pintor fantástico que atende pelo nome de Ardois Bonneau. Bonneau expõe uma blasfema paisagem de sonho no Salão de Primavera de Paris em 1926. E tão numerosos são os problemas registrados em hospitais psiquiátricos que apenas um milagre pode ter evitado que a classe profissional dos médicos notasse estranhos paralelos e chegasse a conclusões mistificadoras. No todo, aquele era um conjunto muito bizarro de recortes. E hoje em dia, eu mal posso conceber o empedernido relacionalismo com que os desconsiderei. Mas naquela época, eu estava convencido que o jovem Wilcox conhecia esses assuntos mais antigos mencionados pelo professor. Capítulo 2. A narrativa do inspetor Legras. Os velhos assuntos que haviam justificado toda a importância dada ao sonho e ao baixo relevo do escultor eram um tema abordado na segunda parte do longo manuscrito. Parece que em uma ocasião anterior, o professor Angel tinha visto a silhueta infernal daquela monstruosidade inominável, indagado sobre a natureza dos hieróglifos desconhecidos e ouvido como resposta as sílabas nefastas que só se deixam reproduzir como Cthulhu. Tudo de forma tão perturbadora e horrível que não surpreende o fato de o acadêmico ter perseguido o jovem Wilcox com perguntas e pedidos de informação. A experiência anterior acontecera em 1908, 17 anos antes, quando a American Archaeological Society realizou seu encontro anual em St. Louis. O professor Engel, como convinha a alguém de sua autoridade e realizações, desempenhou um papel importante em todas as deliberações e foi um dos primeiros a serem abordados pelos vários visitantes que aproveitavam o encontro para propor perguntas e problemas que seriam respondidos e solucionados por especialistas. Olha só, nesse parágrafo o meu tá escrito American Archaeological Society. Acho que o tradutor foi meio deliberado aí, ele jogou onde ele quis. Enfim. Ele tava usando droga, o tradutor, opioide fortíssimo. Pra traduzir com Cthulhu, né? Tem que ser. Enfim. O líder desses forasteiros... De novo. Okay. Eu tô rindo de você falando que o tradutor tá usando opioide. Tá bom. A parada toda tensa aqui, musicone, pá. Né? O que faz? Né, ópio era uma coisa da época, só que eu tô mantendo a droga da época. Não disse crack, né? Pra existir. A gente posta no Spotify assim, Cthulhu pra quem tem medo de ler sem ter risada no meio. Aí, velho, isso aí podia ser até uma parada do podcast, né? Exato, a gente lê uns contos, só que a gente... Quadro do podcast. Só que a gente não aguenta porque a gente é desconexo e disperso. Exato. O líder desses forasteiros, e logo o principal foco de atenção durante todo o congresso, era um homem de meia idade, com aparência comum, que tinha viajado desde New Orleans em busca de algumas informações específicas que não se podiam obter em nenhuma fonte de pesquisa local. Seu nome era John Raymond Legras, e ele trabalhava como inspetor de polícia. O homem trazia consigo o motivo da visita. Uma grotesca e repulsiva estatueta em pedra que aparentava ser muito antiga, cuja origem ele não conseguia determinar. Não se deve supor que o inspetor Legras tivesse o mais remoto interesse por arqueologia.
Pelo contrário, buscava esclarecimentos por razões puramente profissionais. A estatueta, ídolo, fetiche ou que fosse que for encontrado meses atrás, for encontrado meses atrás nos pântanos ao sul de New Orleans durante uma operação policial em um suposto ritual voodoo. E os rituais de adoração à imagem eram tão singulares e tão hediondos que os policiais acreditavam ter encontrado um culto nefasto até então desconhecido, infinitamente mais diabólico do que os mais obscuros círculos voodoo de toda a África. Lovecraft, você é racista. Sobre a origem do culto, afora as histórias erráticas e absurdas contadas pelos membros capturados, não se descobriu nada. Que explicava a ânsia da polícia em ter acesso à sabedoria dos antiquários, que poderiam ajudá-los a compreender o tenebroso ícone e assim rastrear o culto até sua origem. Foi mal. Eu dei uma sumida aqui rápida, porque eu quero te mostrar uma coisa meio assustadora. Ok. Me dá 2 segundos. Dou todos os segundos que você quiser. Ah! Uma estatuazinha! Essa é a estatueta que Parece o professor Legrasse tá. Parece um Buda, só que é o... Sabe por que é essa a estatueta? Grande parte do. Curiosidade, né? Grande parte da mitologia do Lovecraft não está escrita nos livros, nos contos dele. Porque, né? Ele morreu muito cedo. Morreu de bobo, morreu de idiota, morreu porque ele era racista e ele era xenófobo a níveis fortes pra época, pra você ter noção. Ele se negava a trabalhar só porque ele achava que ele não merecia. Que ele merecia mais do que os outros. Enfim. Não sei se você ouviu o último parágrafo que eu li todo. Eu ouvi ele inteiro. Eu tava Você ouviu a parte dele racista, né? Sim. Continua. Ele era foda. E aí, mas a grande parte da mitologia de Cthulhu tá registrada em cartas. Lovecraft, ele mandou tipo mais de 5.000 cartas. E em uma dessas cartas ele desenhou o ídolo de Cthulhu. Tem um desenho feito pelo Lovecraft. Olha só, aí tem o fonte original do negócio. E ele desenhou uma parada nesse estilo. Van Gogh literário. Com a carta sendo parte importante da obra. E racista. E racista, é verdade, tem isso. Mas aí quando eu fui na Comic Con, eu tinha um cara que tava vendendo esses ídolozinhos de resina. E eu falei, nossa, vai, puta que pariu. Eu comprei. Nem foi tão caro, foi tipo. Acho que tava vendendo por tipo 30 conto cada um. E eles são muito bem feitos, cara. Que bonitinho. Nossa, adorei. Eles são muito legais. Mas foi mal. Ele é gordinho? O Cthulhu é gordinho. Não chama o Cthulhu de gordinho. Ele é gordinho. Vamos lá. Ele vai me pegar de noite, ele vai puxar meu pé. Que eu falei. Nossa, 100%. 100%. Você vai sentir acordar no fundo do oceano, assim. Pressão quebrando seus ossos, assim, ele olhando assim com os braços cruzados, assim, eu não sou gordinho. Tadinho, gente. Desculpa pela sua autoestima. O inspetor Legrasse não estava nem um pouco preparado para a repercussão causada pelo objeto. Um bater de olhos foi o suficiente para colocar o grupo de cientistas em um estado de tenso entusiasmo. E eles não perderam tempo, logo se aglomerando em volta dele para contemplar a pequena peça cuja total bizarrice, cujo ar de antiguidade, genuinamente abissal, sugeriram com tanta força e tantas visões arcaicas e ainda não reveladas. Naquele terrível objeto não havia características de nenhuma escola conhecida de escultura. E mesmo assim, centenas, talvez milhares de anos pareciam estar impressos em uma opaca superfície esverdeada de indefinível pedra. Ah, então realmente é verde. Eu achei que fosse uma interpretação livre. A imagem, que aos poucos foi passada de mão em mão a fim de propiciar um exame mais detido e minucioso por parte dos especialistas, tinha entre 18 e 20 centímetros de altura e ostentava uma técnica artística notável. Representava um monstro de traços vagamente antropóides, mas com uma cabeça de polvo, cujo rosto era um amontoado de tentáculos, um corpo escamoso, prodigiosas garras nas patas dianteiras e traseiras
e longas asas estreitas nas costas. A coisa, que transpirava uma terrível malevolência sobrenatural, tinha um aspecto inchado e sentava-se em uma pose vil, sobre um bloco ou pedestal retangular, coberto por caracteres indecifráveis. A ponta das asas tocava a borda traseira do bloco, e o corpo ocupava o centro, enquanto as longas garras curvas das pernas traseiras, que estavam dobradas, agarravam-se à borda frontal e estendiam-se para baixo, em direção à base do pedestal. A cabeça do cefalopode projetava-se para frente, de maneira que a ponta dos tentáculos faciais tocava o dorso das enormes garras dianteiras que cingiam os joelhos da criatura sentada. O aspecto da figura era de um realismo anormal, tornado ainda mais temível porque nada se sabia a respeito de sua origem. Não havia dúvida quanto à antiguidade vasta, assombrosa e incalculável do artefato. No entanto, não se percebia elo algum com a arte do nascimento da civilização, nem com a de qualquer outra época. O próprio material era um mistério insondável. A rocha preta esverdeada, com veios e listras dourados ou iridescentes, não se assemelhava a nada conhecido pela geologia ou pela mineralogia. Os caracteres em torno da base eram igualmente desorientadores, e ainda que o evento reunisse a metade dos especialistas mundiais no assunto, nenhum participante foi capaz de sugerir qualquer afinidade linguística. Assim como o tema e o material, os hieróglifos pertenciam a alguma coisa terrivelmente remota e distinta da humanidade tal qual a conhecemos. Algo que sugeria antigos ciclos profanos da vida, em que o nosso mundo e os nossos conceitos não têm lugar. Eu consegui o desenho do original do Lovecraft aqui. Que lindo! Quer dizer, assustador, mas lindo. É um pouco diferente da parada que eu tenho, obviamente, né? Dá pra ver que a Mas parada original nossa, era diferentaça. Mas era bizarro. que loucura. Entretanto, enquanto os especialistas mexiam suas cabeças num grave gesto negativo e confessavam-se derrotados diante do problema proposto pelo inspetor, houve um homem do grupo que, suspeitando captar um toque de bizarra familiaridade na monstruosa forma e inscrição, começou, de repente, a contar com algum acanhamento uma curiosa história que conhecia. Foi o falecido William Channing Webb, professor de antropologia da Princeton University, pesquisador de considerável importância. O professor Webb havia participado 48 anos antes de uma expedição à Groenlândia e à Islândia, em busca de certas inscrições rúnicas que ele não conseguiu descobrir. E enquanto estava na costa da Groenlândia Ocidental, encontrou uma singular tribo, ou culto de esquimós degenerados, cuja religião, em uma curiosa forma de adoração diabólica, o deixou atemorizado por sua sede de sangue e seu caráter repulsivo. Tratava-se de uma crença a qual outros esquimós tinham pouco conhecimento, e que eles não conseguiam estremecimento. Dizem que ela vinha de eras terrivelmente antigas, antes de o mundo ter sido criado. Além de inomináveis cerimônias, sacrifícios humanos, haviam bizarros rituais hereditários, em louvor a um diabo ancião supremo, ou Torsarnuk, ou Tornarsuk. Das falas nesses rituais, o professor Webb havia feito uma cuidadosa transcrição fonética com o auxílio de um Angenkok, um sacerdote feiticeiro representando da melhor maneira possível os sons em caracteres romanos. Mas naquele exato momento era de suprema importância o fetiche que era o centro do culto, em torno do qual aquele grupo dançava quando a aurora se derramava sobre os picos de gelo. Era, segundo o professor, um baixo relevo de pedra bastante primitivo, composto de uma medonha figura e algumas inscrições secretas. E pelo que podia julgar, aquele fetiche era uma representação tosca, em todas as suas características essenciais,
daquela escultura bestial exposta diante da Assembleia. Essas informações, recebidas com suspense e espanto pela Assembleia de Especialistas, pareceram ainda mais instigantes ao inspetor Legras. E logo ele começou a pressionar o informante com outras perguntas. Tendo transcrito e copiado um rito de tradição oral praticado pelos adoradores que a polícia havia prendido nos pântanos, o inspetor solicitou ao acadêmico que tentasse relembrar as sílabas colhidas em meio aos esquimós diabolistas. Começou então uma minuciosa comparação de detalhes, e fez-se um instante do mais espantoso silêncio, quando o detetive e o cientista concordaram na identidade da frase comum a 2 rituais infernais situados em mundos tão diversos. O que tanto os feiticeiros esquimós quanto os sacerdotes do pântano de Louisiana cantavam a seus ídolos era algo como que se segue, sendo as divisões entre as palavras meras suposições, baseadas nas pausas feitas durante a entonação das frases. E agora temos uma frase muito difícil. Ah, lê isso aí, boa sorte. Ok. Nossa, eu não consegui nem começar. Fingli Miglinaftulu Rile Afganaglutangre. Muito bom. Agora você tenta. Finglui Ngluthnaf Cthulhu Rile Wiga Nagel Stagn. Você foi melhor. Me dou o prêmio pra você. Não tem melhor, né? Olha essa porra. Ele deu a cara na máquina de escrever 3 vezes, sacou? Nem o Lovecraft sabe pronunciar isso. Ele respirou fundo, assim, instalou os dedos, pá, 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 com a cara na máquina de escrever. Falou, exato. É isso. Aí escreveu Cthulhu, pá, pá. Aí pronto. Ele arrastou o Cthulhu um pouco mais pro meio da frase e pronto. A mãe dele, Howard, o que você tá fazendo? Escrevendo, mãe. Essa é a 3ª máquina de escrever que você quebra, porra. Você não pode começar a escrever coisa normal, não? Mãe. Né? São inscrições crípticas, mãe. Você não entenderia. Mãe. Né? Mãe. Vou tirar seu videogame. Vou tirar seu videogame 1920 e pouco. Vou tirar seu Atari. Exato. Vou tirar seu Abaco. Vou tirar seu Abaco. Ai, ai. Acho que é você agora. Viajei aqui. Ai, ai. Legras estava a um passo à frente do professor Webb, pois vários de seus prisioneiros mestiços lhe haviam repetido que os celebrantes mais velhos lhes tinham ensinado o que as palavras significavam. O texto, como revelado, era mais ou menos assim. Em sua morada em Rilé, o extinto Cthulhu aguarda seu nome. Nesse instante, em resposta ao clamor e à impaciência gerais, o inspetor Legras relatou em detalhe sua experiência com os adoradores do pântano e contou uma história a qual percebo que meu tio atribuiu grande importância. A narrativa tinha o sabor dos sonhos mais loucos dos mitômanos e teosofistas. Revelava um grau impressionante de imaginação cósmica em meio aos mestiços e párias que seriam os menos propensos a desenvolvê-la, porque mestiços não podem ser imaginativos, como todos sabem. Que difícil essa porra, bicho. Deus do céu, que cara complicado, velho. Puta que pariu. Né? Precisava de ter esse adendo, mano. Meu Deus. É tipo assim, nossa, era uma parada muito louca. Só pra lembrar. Ei, gente, então, lembra Mestiço não pensa assim, não. Então, gente, essa narrativa aqui tá mal da hora e tal, mas aqui então, lembra? Eu sou muito racista. Ok, outra narrativa. Exato. Todo mundo parado assim, se olhando, tipo. Deu uns 4 parágrafos da última vez que eu lembrei vocês disso, né? Tô precisando renovar aqui. A galera que recebeu o conto dele, assim, pra publicar, ficou se olhando, assim, tipo, olhou pra ele, tipo, suave, assim, sentadinho. Porque ele tem mó cara de menininho de mamãe, sacou? Tipo, aí você olha pra ele e tem aquela boquinhazinha esquisitinha, e você fica olhando pra ele, tipo assim. Ok, você não tem como tirar isso aqui, não? Ele.
Por quê? O que tem de errado? É chato, né? Só que é meio... deixa eu falar. Bota essa porra lá, Bruno. O negócio é 1923, até parece que alguém vai ligar. Mas hoje em dia a gente lê e fica assim... Foda. 1923, até parece que alguém vai ligar. Dá menos trabalho que editar. Uf, brabo. Caralho, enfim. Nossa, mas é possível. Né? No dia 1º de novembro de 1907, chegara a polícia de New Orleans um chamado desesperado da região do Pântano e da Lagoa, mais ao sul da região. Os colonos dali, em sua maioria decentes, primitivos homens de Lafitte, mas que tinham boa índole, estavam tomados de um completo terror por causa de um desconhecido que sorrateiramente se aproximava deles durante a noite. Aparentemente era voodoo, mas um voodoo de tipo mais terrível do que eles jamais haviam visto. E algumas de suas mulheres e crianças haviam desaparecido desde que um malévolo rufar de tambores começara sua batida incessante lá longe das negras florestas, onde nenhum habitante local se arriscara entrar. Houvera gritos insanos e angustiantes, cantos de gelar o sangue e demoníacas chamadas dançantes. E, acrescentou o amedrontado mensageiro, as pessoas não aguentavam mais aquilo. Então, um destacamento de 20 policiais, em 2 carruagens e uma viatura, dirigiu-se até o local, tendo por guia um trêmulo poceiro. O grupo parou no final da estrada e, a pé, avançou chapinhando em meio ao silêncio dos terríveis bosques de cipreste, onde o sol jamais resplandecia. Raízes abomináveis e forças malévolas de barba de pau assediavam os homens por todos os lados, e, de quando em quando, um amontoado de pedras úmidas ou o fragmento de um muro pútrido, ao sugerir uma habitação mórbida, intensificava a atmosfera depressiva que cada árvore disforme e cada ilhota infestada de fungos ajudava a criar. Por fim, o vilarejo dos poceiros, um lamentável amontoado de casebres, descortinou-se logo adiante. E os habitantes histéricos vieram correndo amontoar-se em volta do grupo de lanternas errantes. O rufar abafado dos tamborins podia ser ouvido ao longe, muito ao longe, e um grito apavorante ressoava a intervalos irregulares, sempre que o vento mudava. Um clarão avermelhado também parecia filtrar através da pálida vegetação rasteira para além dos intermináveis caminhos da noite na floresta. Relutantes em ficar sozinhos, os poceiros recusaram-se terminantemente a dar mais um passo sequer em direção ao local do culto profano. E assim, o inspetor Legrasse e os seus 19 colegas avançaram, sem ter quem os guiasse, rumo às arcadas de horror que nenhum deles jamais havia cruzado. A região na qual a polícia agora entrava tinha tradicionalmente uma reputação maligna. Era quase totalmente desconhecida e nunca havia sido explorada por homens brancos. Havia lendas sobre um lago oculto que nunca fora vislumbrado por olhos mortais, no qual habitava um enorme ser poliposo, de forma definida e com olhos luminosos. E os colonos sussurravam que demônios com asas de morcego saíam voando das cavernas do interior da terra para adorá-los à meia-noite. Eles diziam que essa criatura estava lá desde antes de d'Iberville e antes de La Salle, antes dos índios e antes mesmo das feras e das aves salutares da floresta. Era a encarnação do pesadelo, e contemplá-la significava morrer. Mas ela fazia os homens sonharem, e eles, cautelosamente, se mantinham afastados. Na verdade, a orgia voduísta atual que os trouxera ali ficava realmente apenas nas margens da área abominada, mas mesmo aquele local era muito temido. Portanto, talvez o próprio lugar na adoração tivesse amedrontado os colonos mais que os chocantes sons e incidentes. Só a poesia ou a loucura poderiam fazer justiça aos clamores ouvidos pelos homens de Legrasse, enquanto abriam caminho através do negro lodaçal, em direção ao fulgor rubro e ao som dos tamborins. Existem certas qualidades vocais particulares aos homens, e outras particulares às bestas,
É terrível escutar uma sair da garganta da outra. A fúria animal e a libertinagem orgíaca incitavam paroxismos demoníacos por meio de gritos e êxtases ruidosos que explodiam e reverberavam pelos bosques noturnos como tempestades pestilentas das profundezas do inferno. De vez em quando, os uivos discordantes cessavam, e do que parecia ser um coro bem treinado de vozes ríspidas, erguia-se em um cântico aquela terrível frase ou feitiço. Flungui magnafutulu lei wagnagliftangen. Aê, porra! Nossa, trupica mano cai. Os homens, tendo então atingido um ponto onde a floresta era menos espessa, de repente... Os homens então, tendo atingido um ponto onde a floresta era menos espessa, de repente depararam com um espetáculo em si. 4 deles cambalearam, um desmaiou e 2 emitiram um grito frenético que a insana dissonância da orgia felizmente amorteceu. Legrasse jogou a água do pântano no rosto dos homens desmaiados e todos se ergueram trêmulos e quase hipnotizados pelo tempo. Caralho, que parágrafo brabo! Uma clareira natural do pântano abrigava uma ilha coberta de grama, com talvez um acre de extensão, sem nenhuma árvore e razoavelmente seca. Lá saltava e contorcia-se uma ordem indescritível de aberrações humanas, que apenas um cime ou um angarola seriam capazes de pintar. Despidos, aqueles seres híbridos zurravam, mugiam e convulsionavam-se ao redor de uma colossal fogueira circular, em cujo centro, visível por entre as frestas ocasionais que se abriam na cortina de fogo, erguia-se um enorme monólito granítico com 2,5 metros de altura. E no topo deste, em sua contrastante estatura diminuta, repousava o odioso ídolo entalhado em pedra. De um amplo círculo composto por 10 patíbulos montados a intervalos regulares ao redor do monólito envolto em fogo pendiam, de cabeça para baixo, os corpos terrivelmente mutilados dos poceiros indefesos que haviam desaparecido. Era no interior do círculo que a roda de adoradores saltava e rugia, movendo-se da esquerda para a direita em bacanais intermináveis, entre o círculo de corpos e o círculo de fogo. Talvez tenha sido só imaginação, talvez tenha sido apenas ecos, mas um dos homens, um sugestionável espanhol, julgou ter ouvido antífonas em resposta ao ritual, vindas de algum ponto distante e obscuro das profundezas da floresta, de ancestral lenda e horror. Posteriormente, tive a oportunidade de encontrar e interrogar este homem, Joseph de Galvez, que mostrou ter uma imaginação fértil demais. Na verdade, ele chegou ao ponto de sugerir que ouvira as batidas surdas de grandes asas e tivera o vislumbre de olhos brilhando na escuridão e de uma imensa massa esbranquiçada além das mais remotas árvores. Mas supondo que ele dava demasiada atenção às superstições nativas. De fato, a pausa horrorizada feita pelos homens durou pouco tempo. O dever vinha em primeiro lugar. E ainda que houvesse quase 100 mestiços naquela multidão, os policiais recorreram às armas de fogo e ajorraram-se cheios de determinação em meio ao caos nauseante. Durante os 5 minutos seguintes, o alarde e a confusão foram indescritíveis. Golpes foram desferidos, tiros foram disparados e fugas foram efetuadas, mas no fim, Legrasse pôde contar 47 prisioneiros carrancudos que foram obrigados a vestir-se de imediato e a fazer uma fila entre 2 outras de policiais. 5 dos celebrantes jaziam mortos, e 2, feridos graves, foram removidos em macas improvisadas por seus colegas de crime. A imagem do monólito, é claro, foi removida e transportada com todo cuidado por Legrasse. Interrogados na delegacia depois de uma viagem de grande fadiga e extenuação, os prisioneiros revelaram ter uma condição muito humilde, sangue mestiço e mentes desviadas.
A maioria era composta de marinheiros e alguns elementos negros mulatos vindos de principalmente Índias Orientais ou da Ilha Brava, no arquipélago de Cabo Verde. Davam um toque de voodooísmo àquele culto heterogêneo. Mas antes que muitas perguntas fossem feitas, foi evidente que algo muito mais profundo e antigo que o fetichismo negro estava envolvido. Embora fossem ignorantes e desgradadas as criaturas que se apegavam com surpreendente consistência à ideia central de sua asquerosa fé. Puta que pariu! Nossa, essa última frase Jesus amado, velho. chamou a galera de Caramba! criatura. Olha como é que tá no meu livro. Degradados e ignorantes como eram, aquelas criaturas atinham-se com surpreendente obstinação à ideia central de sua odiosa fé. Nossa, eu não sei o que é pior, odiosa ou asquerosa. Acho que asquerosa é pior. Asquerosa é pior. E Mas, asquerosa da noção de nossa tipo, sabe, bicho senhora. sujo, sabe? É, Mano, caralho, nossa é muito senhora. difícil. É, Obrigada, Lovecraft. caralho. Disseram ser adoradores dos grandes anciões, que viveram eras antes do primeiro homem nascer, e chegaram ao mundo ainda jovem e vindos do céu. Os anciões já haviam sucumbido no interior da terra e no fundo do mar, mas seus corpos mortos haviam revelado segredos nos sonhos dos primeiros homens que iniciaram um culto imortal. Esse era o culto que seguiam. E os prisioneiros afirmaram que sempre havia existido e sempre haveria de existir, escondido em longínquas regiões inóspitas e em lugares sombrios por todo o mundo, até que o alto sacerdote Cthulhu, de sua casa sinistra na grandiosa cidade submersa de R'lyeh, caminhasse mais uma vez sobre a terra e voltasse a impor seu jugo. Um dia, Cthulhu lançaria seu chamado, quando as estrelas estivessem alinhadas, e o culto secreto estaria sempre esperando para libertá-lo. Até esse dia chegar, nada mais deverá ser dito. Havia um grande segredo que não seria revelado nem mediante tortura. A raça humana não estava de modo algum sozinha entre os seres conscientes do mundo, pois formas vinham da escuridão para visitar os poucos fiéis. Mas essas não eram as... Hã? Ah, tá. Mas essas não eram os magníficos ancestrais. Nenhum homem jamais vira os ancestrais. A escultura representava o grande Cthulhu, mas ninguém podia dizer se os outros eram precisamente como ele. Hoje em dia, ninguém poderia ler a antiga escrita, mas informações eram transmitidas oralmente. A a cantilena ritual não era o segredo. Este nunca era pronunciado em voz alta, apenas sussurrado. A cantilena mencionava apenas isto. Em sua morada em R'lyeh, o instinto Cthulhu aguarda sonhando. Apenas 2 prisioneiros mostraram-se sãos o bastante para merecerem a forca, enquanto os outros ficaram aos cuidados de várias instituições. Todos negaram participação nos assassinatos rituais e alegaram que as mortes eram obra de alados negros que haviam deixado sua assembleia imemorial no Bosque Assombrado. No entanto, jamais se obteve um depoimento coerente sobre esses misteriosos aliados. O que a polícia conseguiu descobrir veio em grande parte de um mestiço muito velho chamado Castro, que disse ter navegado a estranhos portos e conversado com os líderes imortais do culto nas montanhas da China. O velho Castro recordava-se de fragmentos de medonhas lendas que ofuscavam as especulações dos teósofos e faziam a humanidade e o mundo parecerem muito recentes e transitórios. Tinha havido eras em que outros seres governaram a Terra, e eles haviam tido detentores de grandiosas cidades. Vestígios deles, segundo os imortais chineses lhe haviam relatado, ainda poderiam ser encontrados na forma de pedras ciclópicas nas ilhas do Pacífico. Todos eles haviam morrido em épocas imensamente anteriores à chegada da humanidade, mas havia artes que poderiam revivê-los quando os astros se colocassem mais uma vez em sua posição correta no ciclo da eternidade. Na verdade, eles mesmos haviam vindo dos astros, trazendo consigo suas imagens. Os anciões, prosseguiu Castro, não eram feitos de carne e osso. Eles tinham forma.
Não era o que provava aquela imagem em forma de estrela? Mas essa forma não era constituída de matéria. Quando as estrelas estavam alinhadas, eles podiam viajar ao mundo através dos céus. Mas quando as estrelas estavam desalinhadas, eles não conseguiam viver. Mas ainda que não vivessem, eles não morreriam jamais. Todos jaziam em casas de pedra na grande cidade de R'lyeh, preservados graças aos feitiços do poderoso Cthulhu, enquanto esperavam o dia da ressurreição gloriosa, quando as estrelas e a terra mais uma vez estivessem prontas. Mas ao mesmo tempo, alguma força externa deveria ajudá-los a libertar seus corpos. Os feitiços que os preservavam ao mesmo tempo os impediam de fazer o gesto inicial, e eles só conseguiam ficar acordados no escuro e pensar enquanto incontáveis milhões de anos passavam. Sabiam de tudo que acontecia no universo, pois a língua deles era o pensamento telepático. Naquele exato instante, eles estavam falando em seus túmulos. Quando, passadas eras infinitas, surgiram os primeiros homens, os grandes anciões falaram com os mais sensatos dentre eles através de sonhos, pois só assim a sua língua poderia alcançar o mundo carnal dos mamíferos. Então, sussurrou Castro, esses primeiros homens formaram o culto em torno de pequenos ídolos que os magníficos lhe mostraram. Os ídolos trazidos de sombrios astros em remotas eras. O grande culto nunca se extinguirá até os astros nunca se extinguiria até os astros se alinharem de novo e os sacerdotes secretos retirassem o grande Cthulhu de sua tumba para reviver seus súditos e reassumir o domínio da Terra. Seria fácil reconhecer o momento, pois então a humanidade já teria se tornado como os grandes magníficos, livre e selvagem. Além do bem e do mal, o bem e a moralidade tendo sido descartados e todos os homens gritando e matando e deleitando-se em alegria. Então os ancestrais libertos ensinariam aos homens as novas formas de gritar e matar e deleitar-se e divertir-se. E toda a terra se incendiaria num holocausto de êxtase e liberdade. Enquanto isso, o culto, por meio de ritos apropriados, deveria manter viva a memória daqueles dias passados e prenunciar a profecia de seu retorno. What the fuck? Né? Em tempos passados, os escolhidos falavam com os anciões sepultados através de sonhos. Mas então, algo aconteceu. R'lyeh, a grande cidade de pedra com monólitos e sepulcros, foi engolida pelas ondas, e as águas profundas, repletas do mistério primevo, que nem mesmo o pensamento consegue atravessar, cortaram toda a comunicação espectral. Mas a lembrança não morreu. E os altos sacerdotes diziam que a cidade ressurgiria quando as estrelas estivessem alinhadas. Então, os espíritos negros surgiram da terra, bolorentos e ensombrecidos, e com rumores abafados, juntaram-se em cavernas ignotas no fundo do mar. Mas a esse respeito, Castro falou pouco. O homem interrompeu-se de repente, não houve persuasão ou artimanha que o fizesse dizer mais uma palavra sobre o assunto. Também se recusou a comentar o tamanho dos anciões. Em relação à sede do culto, disse acreditar que ficava no insondável deserto da Arábia, onde Irem, a cidade dos pilares, sonha oculta e intocada. O culto não tinha relação alguma com a bruxaria europeia, e era praticamente desconhecido para além de seus membros. Não era mencionado em livro algum, ainda que o chinês imortal houvesse afirmado que havia passagens alegóricas no Necronômicon, do árabe louco Abdul Alzared. Alzred, né? É Alzared, você falou certo a primeira vez. Que os Alzared, fala? Ah, que bom. Que os iniciados podiam ler como quisessem, em especial o controverso dístico. Não está morto o que eterno jaz. No tempo, a morte é de morrer capaz. Nossa, o meu tá completamente diferente. Porque eu acho que eles tentaram rimar aqui, né? Mas o meu até rima também. Leia aí pra gente. Não está morto o que pode eternamente jazer, e após estranhos íons, mesmo a morte pode morrer. Eu gostei mais do seu. Lê só de novo. Não está morto o que eterno jaz. No tempo, a morte é de morrer capaz. Ah, eu gostei disso também. Acho que se passa a mesma Não, são coisa. boas traduções. Mas essa tradução aqui que tá aqui
É a que eu mais conheço, aqui o Eternamente Jazer. Eu sei que em inglês é What is dead may never die, and even in strange eons, even death may die. Legrasse, profundamente impressionado e bastante perplexo, tinha em vão feito perguntas sobre as filiações históricas do culto. Aparentemente, Castro fora sincero quando disse que essa informação estava envolvida em um completo segredo. Os doutores da Tulane University não puderam esclarecer coisa alguma, nem sobre o culto, nem sobre a imagem. E agora, o detetive Legrasse tinha procurado as mais altas autoridades do país, deparando com nada menos que o relato do professor Webb envolvendo a Groenlândia. O vivo interesse que o relato de Legrasse despertou durante o encontro, corroborado pela estatueta, subsistiu nas correspondências trocadas mais tarde entre os presentes, embora as menções nas publicações oficiais da sociedade sejam esparsas. A desconfiança é a primeira reação de quem está acostumado à charlatanice e à impostura. Por um tempo, Legrasse emprestou a imagem ao professor Webb, mas quando este faleceu, a estátua foi devolvida ao detetive e permanece até hoje em seu poder, como havia um tempo atrás. É um artefato terrível que, sem dúvida, tem afinidades com a escultura do jovem Wilcox. Meu tio ficasse impressionado com a história do escultor não me causou surpresa alguma, pois que ideias. Peraí, eu vou do início. Que meu tio ficasse impressionado com a história do escultor não me causou surpresa alguma, pois que ideias pudessem sobrevir a alguém que fica sabendo, após tomar conhecimento do que Legrasse narrara sobre o culto, de um jovem escultor sensitivo que havia sonhado não apenas com a figura e as exatas inscrições da imagem encontrada no pântano e do tablete diabólico da Groenlândia, mas que havia visto em sonhos pelo menos 3 das exatas palavras da fórmula proferida tanto pelos diabolistas esquimós quanto pelos mestiços da Louisiana? Era obviamente natural que o professor Engel começasse imediatamente a mais completa investigação. Apesar disso, em meu íntimo, eu suspeitava que o jovem Wilcox tivesse ouvido falar do culto de alguma forma, direta, e inventado uma série de sonhos para aumentar e manter o mistério à custa do meu tio. As narrativas dos sonhos e os recortes compilados pelo professor eram, sem dúvida, uma forte confirmação. Mas o racionalismo de minha mente e a extravagância do assunto como um todo me levaram a adotar o que eu considerava serem conclusões mais sensatas. Assim, após ter estudado completamente o manuscrito mais uma vez, e correlacionado a anotações teosóficas e antropológicas com a narrativa do culto feito por Legrasse, fiz uma viagem a Providence para visitar o escultor e fazer-lhe a exprobação que julgava merecer. Alguém que, de forma tão audaciosa, havia tirado vantagem de um homem erudito. Wilcox ainda morava no prédio Flor de Lis, né, assim, tradução livre, na Thomas Street, uma pavorosa imitação vitoriana da arquitetura bretã do século 5, 6, 17. Eu tenho dificuldade com números romanos. Uma pavorosa imitação vitoriana da arquitetura bretã do século... Adendo, rapidinho. No terceiro ano, teve uma colega minha, terceiro ou segundo ano, teve uma colega minha que fechou uma prova de matemática e tudo em número romano. Como assim? Era em tudo em número romano? A menina fez uma prova inteira de matemática em número romano. Nossa, quem e que é fechou essa a prova. doida? Não, eu queria mandar essa menina Né? tomar no cu dela, sacou? No, Porque, que tipo show assim, off, né? necessidade, sacou? Tipo, vai tomar no seu Exatamente. cabo. É, mano, que necessidade de show off. Nossa, até hoje eu tenho ódio mortal. Nossa, ela deve ser muito chata em festas. Não, ela não deve ter habilidade social alguma. Nunca fui numa festa na vida dela. Se essa gravação um dia for publicada e você for a menina que fez a prova de matemática com números romanos, não leve pro pessoal. Obrigada. E se você for cursudo também, não leve pro pessoal a parte que eu falei que você é gordo. Wilcox ainda morava no prédio Flor de Lis, na Thomas Street, uma pavorosa imitação vitoriana da arquitetura bretã do século XVII, que ostenta sua fachada de estuque em meio às adoráveis casas coloniais naquele antigo morro.
e à sombra do mais perfeito corchel georgiano nos Estados Unidos, encontrei-o em um de seus aposentos, e de imediato deduzia, a partir dos objetos espalhados no recinto, que o gênio do homem era de fato profundo e autêntico. Acredito que um dia ele venha a ser considerado um dos grandes decadentistas, pois cristalizou no barro e um dia ainda há de espelhar no mármore os pesadelos e fantasias que Arthur McChain evoca em prosa e que Clark Ashton Smith materializa em versos e pinturas. Moreno, de aspecto frágil e relativamente desleixado, ele respondeu com voz fraca às minhas batidas e perguntou o que eu desejava sem levantar. Eu não disse a ele quem era e ele demonstrou algum interesse. Eu então disse a ele quem eu era. Bagunça. Eu então disse a ele quem eu era e ele demonstrou algum interesse, pois meu tio tinha lhe estimulado a curiosidade, sondando seus estranhos sonhos, embora eu nunca tivesse explicado a motivação daquele estudo. Nossa, eu tô foda. Eu não ampliei seu conhecimento nesse aspecto, mas tentei, com alguma sutileza, induzi-lo a falar livremente. Em pouco tempo fiquei convencido de sua absoluta sinceridade, pois ele falava dos sonhos de uma maneira que ninguém poderia questionar. Os sonhos, seus resíduos subconscientes, haviam influenciado profundamente sua arte. E ele me mostrou uma estátua mórbida, cujos contornos me fizeram tremer diante do potencial de sua tenebrosa sugestão. Ele não conseguira se lembrar de ter visto o original daquela peça, exceto em seu próprio baixo relevo onírico, mas os contornos haviam se formado sobre suas mãos sem que ele as controlasse. Tratava-se sem dúvida da gigantesca figura que ele tinha visualizado em seu delírio. Logo, ficou claro que ele nada sabia do ritual oculto, exceto que o renitente catecismo que meu tio deixara escapar. Mais uma vez, me esforcei para pensar de alguma forma pela qual ele pudesse ter percebido as bizarras impressões. O artista relatava seus sonhos em um tom de estranho lirismo. Fez-me ver com terrível clareza a gotejante cidade ciclópica de pedras verdes e musgosas, cuja geometria, disse ele com uma nota estranha na voz, era toda errada. E ouvir em trêmula expectativa o chamado, em parte mental, que emergia das profundezas. Cthulhu-Ftagn. Essas palavras eram parte do terrível ritual que narrava a vigília em sonho, empreendida por Cthulhu, morto no túmulo de pedra em R'lyeh. Apesar de minhas crenças racionais, fiquei muito abalado. Eu achava que Wilcox teria ouvido algum comentário vago acerca do ritual, logo esquecido em meio ao caos de suas leituras e fantasias igualmente estranhas. Mais tarde, em virtude de seu caráter impressionante, o ritual ter se expressado de maneira inconsciente em seus sonhos, no baixo relevo e na temível estátua que naquele instante eu tinha diante dos meus olhos. De modo que a impostura do artista para com meu tio fora um tanto inocente. O jovem era o tipo de pessoa a um só tempo afetada e algo insolente que eu jamais consegui apreciar. Mas naquela altura eu já era capaz de admitir o gênio e a honestidade dele. Despedimos-nos em termos cordiais. Desejei-lhe todo o sucesso que seu talento promete. A questão do culto ainda continuava a me fascinar. E de vez em quando me imaginava ganhando fama com as pesquisas sobre suas origens e conexões. Visitei New Orleans, conversei com Legras e outros daqueles desse cantamento antigo. Vi a temível imagem e cheguei até a interrogar alguns dos prisioneiros mestiços que ainda estavam vivos. Desculpa. O velho Castro, infelizmente, estava morto havia alguns anos. O que eu agora ouvia de forma tão viva em primeira mão, embora na verdade não passasse de uma confirmação detalhada do que meu tio escrevera, voltou a despertar minha atenção. Eu tinha certeza que estava na pista de uma religião muito real, muito secreta e muito antiga, cuja descoberta me transformaria num eminente antropólogo. Minha atitude ainda era de absoluto materialismo. Como desejaria que ainda fosse.
que eu descartava, com uma perversidade quase inexplicável, a coincidência entre as anotações sobre os sonhos e os estranhos recortes religiosos pelo professor Eiton. Comecei a suspeitar, e agora temo saber, que a morte de meu tio não foi nada natural. Ele caiu na estreita ruela que vai da zona portuária infestada de estrangeiros mestiços até o alto do morro depois de ser empurrado por um marinheiro negro. Eu não havia esquecido o sangue misturado e as ligações marítimas entre os adoradores de Louisiana. E não me surpreenderia ao descobrir métodos e ritos e crenças secretas. É verdade que Legrasse e seus homens foram deixados em paz, mas na Noruega, um marujo que viu certas coisas morreu. Será que as buscas do meu tio, enriquecidas com a descoberta do escultor, haviam chegado a ouvidos sinistros? Creio que o professor Engel morreu por saber demais, ou por estar na iminência de saber demais. Resta saber se vou ter o mesmo fim, pois agora eu também sei muito. Capítulo 3. A loucura que veio do mar. Se os céus quisessem lançar sobre mim uma bênção, ela será o total pagamento dos resultados de uma mera contingência que meus olhos fixaram em um pedaço avulso de papel que forrava uma prateleira. Não era nada em que eu teria naturalmente tropeçado no curso de minha rotina diária. Era um velho exemplar de um jornal australiano, o Sydney Bulletin, de 18 de abril de 1925. Passaram despercebido pela agência de investigações jornalísticas que, na época de sua publicação, estiveram coletando ativamente matérias para a pesquisa Olha só, de meu foi tio. ontem. Só que há muitos anos. What the fuck? Hoje é 19 de abril. Para todos os efeitos, eu havia abandonado minhas buscas relativas ao que o professor Angel chamava de culto a Cthulhu. Estava visitando um amigo em Paterson, Nova Jersey, que era o curador do museu local e um mineralogista de renome. Certo dia, ao examinar os espécimes armazenados em uma sala nos fundos do museu, chamou-me a atenção a estranha figura estampada em um dos velhos jornais sob as pedras. Era o Sydney Bulletin que mencionei, pois meu amigo tinha contatos com todos os países estrangeiros imagináveis, e a gravura mostrava uma odiosa imagem de pedra quase idêntica à que Legrasse havia encontrado no pântano. Avidamente retirando as preciosas amostras de papel que repousavam sobre o jornal, examinei a reportagem em detalhe e fiquei desapontado ao perceber que ela não era muito extensa. O que ela sugeria, entretanto, era de portentosa importância para minha busca inacabada, e eu a destaquei com cuidado para entrar imediatamente em ação. A reportagem trazia estas palavras: misteriosa embarcação abandonada no mar. O Vigilant chega trazendo a reboque um vapor neozelandês abandonado cheio de armas, um sobrevivente e um homem morto encontrados a bordo. Narrativas de uma renhida batalha e mortes em alto mar. Marinheiro resgatado se nega a dar detalhes da estranha experiência. Bizarro ídolo encontrado em seu poder. Mais investigações a serem feitas. Arqueiro Vigilant, da Morrison Company, ao retornar de Valparaíso, atracou esta manhã no cais de Darling Harbour, trazendo a reboque o iate armado Alert, de Dunedin, Nova Zelândia. Avistado com avarias no dia 12 de abril, na latitude sul, 34 graus e 21 minutos, longitude oeste, 152 graus e 17 minutos, com um sobrevivente e uma vítima fatal a bordo. Bicho, 100% dá pra ir pra esse 100% dá lugar. pra ir pra esse lugar. Tem as coordenadas. Assim que a gente acabar aqui, vamos bater no Se bobear, mano, Mano, se bobear o. Não, bate no Google agora, velho. Se bobear o Lovecraft botou umas coordenadas 100% aleatórias que não dá em Né? porra nenhuma. Deixa eu ver aqui. Sacou? Achou. Oceano Pacífico Sul. Achou. Ah, é? Será que se eu te passar o link aparece? Não é bem no meio do oceano, tipo, muito no meio do oceano. Que não. Tá tudo azul, no caso, em volta. O Vigilant saiu
de Valparaíso, dia 25 de março. E em 2 de abril, fortes tempestades e monstruosas ondas o desviaram excepcionalmente de seu curso, fazendo rumo para sul. Nossa! No dia 12 de abril, o vapor foi avistado. E, embora aparentemente estivesse abandonado, foram encontrados nele um sobrevivente numa condição de semidelírio e um outro homem, que já havia evidentemente morrido havia mais de semana. Foi mal, minha porta estava batendo esquisito aqui. O sobrevivente estava agarrado a um horrível ídolo de pedra de origem desconhecida, com cerca de 30 centímetros de altura, que deixou os especialistas da Sydney University, da Royal Society e do Museu da College Street completamente intrigados. Que o marinheiro disse ter encontrado na cabine do vapor em um pequeno relicário esculpido de tipo incomum. Depois de voltar a si, o homem contou uma estranha história de pirataria e morticínio. Seu nome é Gustav Johansen, um norueguês inteligente que fora segundo imediato na escuna de 2 mastros Emma de Auckland, que zarpou de Callao no dia 20 de fevereiro com uma tripulação de 11 homens. O Emma, segundo o norueguês, sofreu um atraso e foi arrastado muito ao sul da rota original durante a tempestade em 1º de março. E no dia 22 de março, na latitude sul, 49 graus 51 minutos, longitude oeste, 128 graus e 34 minutos, encontrou o Wallet, tripulado por canacas de aspecto vil e outros mestiços. O capitão Collins recusou-se a acatar ordens expressas para recuar. Foi quando, sem aviso prévio, a estranha tripulação abriu fogo contra a escuna, usando uma pesada bateria de canhões que integrava o equipamento do iate. Os homens do Emma deram combate, afirma o sobrevivente, e mesmo com a embarcação a pique em decorrência dos tiros recebidos abaixo da linha d'água, conseguiram aproximar-se do navio inimigo e abordá-lo, lutando contra a tripulação selvagem no convés do iate e vendo-se obrigados a matá-los todos, por estarem os inimigos em vantagem numérica e também em decorrência da maneira odiosa e desesperada, embora canhestra, como lutavam. 3 dos marinheiros da Emma, entre eles o capitão Collins e o primeiro imediato Green, foram mortos, e os 8 restantes, sob o comando do segundo imediato Johansen, continuaram navegando o vapor, indo adiante em sua direção original, para saber se houvera algum motivo para a ordem de recuar que tinha recebido. No dia seguinte, ao que parece, eles se aproximaram de uma pequena ilha e nela aportaram, embora não se saiba da existência de nenhuma ilha naquela parte do oceano. E 6 dos homens, de alguma forma, morreram em terra firme, apesar de Johansen se manter extremamente reticente sobre essa parte da história, mencionar apenas que eles caíram numa fenda entre as rochas. Mais tarde, ao que tudo indica, ele e o companheiro reembarcaram no vapor e tentaram pilotá-lo, mas foram atingidos pela tempestade de 2 de abril. Daquele momento até seu resgate, em 12 de abril, o homem recorda muito pouco, nem mesmo se lembra quando William Bryden, seu companheiro, morreu. Não há uma causa aparente para a morte de Bryden, e provavelmente ela tenha ocorrido pela tensão ou pela exposição a condições extremas. Telegramas recebidos de Dunedin afirmaram que o Alert era bem conhecido como um barco que fazia comércio nas ilhas e tinha uma reputação negativa na região portuária. Fora possuído por um curioso grupo de mestiços cujas frequentes reuniões e viagens noturnas para a floresta atraíam considerável curiosidade. E o vapor havia partido às pressas logo após a tempestade e os tremores de terra de dia 1º de março. Nosso correspondente em Auckland afirma que a Emma e sua tripulação têm excelente reputação. Johansen é descrito como um homem sensato e valoroso. O segundo Tribunal da Marinha vai abrir a partir de amanhã um inquérito sobre Johansen a falar mais livremente do que tem feito até agora. Além da imagem infernal que acompanhava, essa era a íntegra da notícia. Mas que turbilhão de ideias provocou em minha fantasia. Ali estava um verdadeiro tesouro de informações acerca do culto a Cthulhu,
com indícios de que seus estranhos interesses manifestavam-se não apenas em terra, mas também no mar. Que motivo teria levado a tripulação mestiça a ordenar o retorno do Ema enquanto navegavam com o ídolo pavoroso? Qual seria a misteriosa ilha onde 6 homens do Ema pereceram e sobre a qual o segundo imediato Johansen preferiu guardar silêncio? O que a investigação do vice-almirantado teria descoberto e o que se sabia a respeito do culto maléfico em Dunedin? E acima de tudo, que profunda e terrível relação entre as datas seria essa, que conferia uma relevância maligna e incontestável aos vários acontecimentos registrados com tanto desvelo pelo meu tio. Em 1º de março, ou nosso 28 de fevereiro, de acordo com a linha internacional de data, o terremoto e a tempestade aconteceram. Vindo de Dunedin, o Alert e sua estrepitosa tripulação avançaram no mar impetuoso, como se movidos por uma ordem imperiosa. E do outro lado da terra, poetas e artistas começaram a sonhar, com uma cidade ciclópica, úmida e estranha, enquanto um jovem escultor moldara durante seu sono a forma temível de Cthulhu. Em 23 de março, a tripulação da Ema aportou em uma ilha desconhecida e deixou 6 homens mortos. E naquela data, os sonhos dos homens sensitivos assumiram maior vivacidade e foram assolados pelo pavor dos feitos de um maligno monstro gigante, enquanto o arquiteto enlouquecera e o escultor entrara subitamente em delírio. E dizer que dizer da tempestade de 2 de abril, data em que todos os sonhos da cidade úmida cessaram e Wilcox emergiu incólume do cativeiro daquela estranha febre. Que dizer de tudo isso e das alusões do velho Castro aos submersos ancestrais nascidos nos astros e de seu reino vindouro e seu fiel culto e seu controle sobre os sonhos? Estaria eu cambaleando à beira de horrores cósmicos além da capacidade de tolerância da humanidade? Em caso afirmativo, deviam ser horrores apenas mentais, pois de alguma forma, no dia 2 de abril, quisera cessar quaisquer ameaça que tivesse começado a fazer cerco à alma dos seres humanos. Naquela noite, depois de mandar alguns telegramas às pressas e de fazer alguns planos, despedi-me do meu anfitrião e tomei um trem para São Francisco. Em menos de um mês, eu estava em Dunedin, onde, no entanto, descobri que pouco se sabia em relação aos adeptos do culto que haviam ficado pelas antigas tavernas portuárias. A escória do porto era demasiado ordinária para merecer atenção. Mesmo assim, ouviam-se menções a uma viagem empreendida pelos mestiços, durante a qual o som abafado de tambores e uma chama rubra foram percebidos nas montanhas mais distantes. Em Auckland, descobri que Johansen, outrora loiro, havia voltado com os cabelos completamente brancos de um interrogatório rotineiro e inconclusivo em Sydney. Depois do que vendeu sua cabana na West Street e tomou um navio com a esposa a fim de voltar à sua velha casa em Oslo. Aos amigos não dizia nada além do que revelara aos oficiais do almirantado sobre a sua impressionante vivência no mar. E tudo que pude conseguir deles foi o endereço do segundo imediato em Oslo. Viu Alert, agora vendido e em uso comercial, um ancoradouro circular da enseada de Sydney. Eu não descobri coisa alguma em sua figura nada extraordinária. A estatueta da figura agachada com sua cabeça de molusco e corpo de dragão, asas escamosas e pedestal inscrito com hieróglifo, era mantida no museu do Hyde Park. Eu a estudei longa e detidamente, considerando-a uma peça de artesanato singular e maligna, que tinha o mesmo completo mistério terrível terrível antiguidade e material sobrenaturalmente estranho que eu havia observado na cópia menor de graça. Os geólogos e o curador me disseram a consideraram um monstruoso enigma. Juraram que no mundo não havia rocha como aquela. Estremecendo, pensei então que o velho Castro dissera alegrasse sobre os grandes ancestrais. Eles tinham vindo dos astros e trazido consigo suas imagens. Abalado por essa revolução mental sem precedentes, decidi visitar o segundo imediato Johansen em Oslo.
Ao chegar em Londres, reembarquei sem demora rumo à capital norueguesa e aportei em um dia de outono nos charmosos cais à sombra de Egberg. Logo descobri que o endereço de Johansen ficava na antiga cidade do rei Harald Hardrad, que manteve vivo o nome de Oslo durante os séculos em que a cidade maior passou disfarçada de Cristiânia. Fiz o breve percurso de táxi e, com o coração aos sobressaltos, bati na porta de uma construção antiga com a fachada em estuque. Uma senhora de preto com olhar triste abriu a porta, e fui tomado pela decepção quando, no inglês hesitante, ela me explicou que Gustav Johansen havia falecido. Não vivera muito depois de seu retorno. Disse a mulher, pois os acontecimentos do mar em 1925 o haviam alquebrado. A ela, ele não contara mais do que contou ao público, mas tinha deixado um longo manuscrito sobre assuntos técnicos, segundo ele, escrito em inglês, com certeza para protegê-la do perigo de uma vista de olhos casual. Durante uma caminhada numa rua estreita próxima à doca de Gotemburgo, um fardo de papéis caído da janela de um sótão o havia derrubado ao chão. 2 marinheiros indianos imediatamente vieram em seu socorro e o levantaram, mas antes que a ambulância chegasse, ele já estava morto. Os médicos não conseguiram determinar a causa de sua morte, atribuindo-a a problema de coração e uma constituição enfraquecida. Neste ponto, eu senti em minhas entranhas o terror negro que só me deixará no dia em que eu também descansar, seja por acidente ou de outra forma. Após convencer a viúva de que meu interesse nas questões técnicas de seu marido era suficiente para assegurar-me a posse do manuscrito, levei o documento embora e comecei a lê-lo no barco de volta a Londres. Era um relato simples e divagante, uma tentativa de diário post-factum por um marinheiro humilde que buscava relembrar, dia após dia, os terrores daquela última viagem fatídica. Não ensejarei uma transcrição integral das inúmeras obscuridades e redundâncias do diário, mas faço aqui um resumo dos pontos centrais que bastará para demonstrar por que o som da água batendo no costado do navio pareceu-me tão insuportável que precisei tapar os ouvidos com algodão. Johansen, graças a Deus, não tomou conhecimento de tudo, apesar de ter visto a cidade e a coisa. Mas eu nunca mais poderei dormir, tranquilo quando pensar nos horrores que espreitam incessantemente por trás da vida no espaço-tempo. E nas blasfêmias infames advindas de antigos astros e que sonham sobre o mar, conhecidas e favorecidas por um culto que mais parece um pesadelo, mantido por seguidores prontos e ávidos para libertá-los a qualquer momento em que um outro tremor de terra trouxesse a monstruosa cidade de pedra mais uma vez até o sol e ao ar. A viagem de Johansen começara tal como em seu testemunho ao vice-almirantado. O Emma, carregado com lastro, zarpou de Auckland no dia 20 de fevereiro e sentiu toda a força da tempestade provocada pelo terremoto, que deve ter arrancado do fundo do mar os horrores que infestaram os sonhos dos homens. Mais uma vez sob controle, o navio avançava em condições normais, quando foi confrontado pelo Alert em 22 de março, e sentiu o pesar do imediato ao descrever o bombardeio e o posterior naufrágio da embarcação. Os satanistas de tese escura a bordo do Alert são descritos com um sentimento de profunda aversão. Havia algo de abominável naqueles homens, que fez com que sua aniquilação parecesse quase um dever. E Johansen demonstra legítima surpresa com a acusação de crueldade feita contra sua tripulação durante o inquérito judicial. Em seguida, movida pela curiosidade, no iate recém-capturado sob o comando de Johansen, a tripulação avistou um enorme pilar rochoso que se erguia do oceano, e na latitude 47 graus, 97 minutos sul, longitude oeste, 126 graus e 43 minutos, encontrou um litoral composto por uma mistura de barro, gosma e pedras ciclópicas, recobertas por algas que não poderiam ser nada menos do que a substância palpável que compunha o terror supremo da Terra.
O cadáver da apavorante cidade de R'lyeh, construída incontáveis éons antes da história, por formas vastas e odiosas vindas de estrelas sombrias. Lá estavam o grande Cthulhu e suas hordas, ocultos sobre as catacumbas viscosas e enfim transmitindo, depois de eras incalculáveis, os pensamentos que semeavam o medo nos sonhos dos homens sensíveis e os clamores imperiosos que incitavam os fiéis a partir de uma jornada de libertação e restauração. Johansen não suspeitava de tudo isso, mas Deus sabe que ele viu o suficiente. Suponho que o único topo de montanha, a medonha cidadela encimada pelo monólito no qual o grande Cthulhu estava enterrado, deve ter emergido das águas. Quando imagino a vastidão de tudo que pode estar sendo preparado ali, quase desejo me matar na mesma hora. Johansen e seus homens ficaram assombrados diante da cósmica majestade dessa gotejante Babilônia de demônios antepassados e majestade de gotejante e adivinharam, sem nenhuma ajuda, que nada daquilo pertencia a nenhum planetação. Assombro diante do inacreditável tamanho dos esverdeados blocos de pedra, da vestigiosa altura do grande estupefaciente, cara, nunca tinha lido essa palavra na minha vida. A estupefaciente identidade das colossais estátuas e baixos-relevos, com a bizarra imagem encontrada no relicário a bordo da Norte. É o que se expressa de forma pungente em cada uma das linhas da descrição aterrorizada do imediato. Sem saber o que era o futurismo, Johansen chegou muito perto de descobri-lo ao falar da cidade, pois em vez de descrever estruturas e construções individuais, teve-se a impressão geral de ângulos vastos e superfícies rochosas, grandes demais para pertencer a qualquer coisa própria ou típica deste mundo. Um panorama impiedoso, coberto por terríveis imagens e hieróglifos. Faço menção aos ângulos descritos por Johansen, porque se relacionam a algo que Wilcox havia me dito a respeito de seus abomináveis sonhos. O jovem afirmou que a geometria do cenário que avistara tinha algo de anormal, de não euclidiano, que sugeria esferas e dimensões abjetas muito além das que conhecemos. No diário, um marujo semi-analfabeto registrara a mesma impressão ao contemplar a terrível realidade. Johansen e seus homens desembarcaram num lodaçal inclinado naquela monstruosa acrópole e galgaram com dificuldade os titânicos e limosos blocos que não poderiam ser de uma escada feita por seres mortais. O próprio sol parecia distorcido no céu, quando visto através do miasma polinizador que emanara naquela aberração por tantos anos submersa. E uma miasma de ameaça e suspense espreitava maliciosa daqueles alucinantes seres ângulos de pedra, em que um segundo olhar parecia uma forma côncava. Depois de o primeiro olhar, havia percebida convexa. Algo muito similar ao pânico apoderou-se de todos os exploradores, mesmo antes que encontrassem qualquer coisa além de gosma e algas. Todos os homens teriam fugido se não temessem a chacota dos companheiros, e assim procuraram, sem muito entusiasmo e em vão, por algum souvenir que pudessem levar consigo. Nossa, isso foi muito rápido. Foi Rodrigues, o português, que subiu no pedestal do monólito e gritou anunciando que o encontrara. Os outros o seguiram e avistaram curiosos a imensa porta entalhada, com a forma do agora conhecido baixo relevo do povo dragão. Era, disse Johansen, como uma grande porta de celeiro, e todos sentiram que era uma porta, por causa da ornamentação na verga, na soleira e nos batentes em torno dela. Embora eles não conseguissem determinar se ela estava na posição horizontal, como na porta de um alçapão, ou se estava inclinada, como na porta externa de um porão. Como Wilcox havia dito, a geometria do lugar era toda errada. Não se podia, ao certo, saber se o mar e o chão eram horizontais. Portanto, a posição relativa de tudo mais parecia fantasmagoricamente variável. Briden forçou a pedra em diversos pontos, sem obter nenhum resultado. Então, Donovan passou as mãos por toda a extensão das bordas, apertando cada ponto à medida que prosseguia.
escalou por um tempo interminável a grotesca muralha de pedra lavrada. Ou melhor, teria escalado se o objeto não estivesse em um plano horizontal. Enquanto os outros se perguntavam como poderia existir uma porta tão vasta no universo. Então, aos poucos, o painel de um acre começou a ceder na parte superior, e os homens perceberam que estava equilibrado. Donovan deslizou, ou de alguma outra forma, impulsionou-se para baixo ao longo da jamba e reuniu-se a seus companheiros. E todos observaram um singular movimento para trás do monstruoso portal esculpido. Nessa fantasia de distorção prismática, o portal moveu-se de modo anômalo em um plano diagonal, violando todas as leis da física e da perspectiva. A abertura era negra, tão negra que quase parecia sólida. A escuridão era, na verdade, uma quantidade positiva, já que ocultava partes da parede interna que deveriam ser reveladas. E, de fato, se projetou como fumaça vinda de um ancestral aprisionamento. Perceptivelmente escurecendo o som ao se esgueirar com o céu encolhido e giboso, como que batendo asas membranosas. O odor que vinha das recém-abertas profundezas era intolerável. A certa altura, Hawkins, que tinha ouvido aguçado, julgou ter escutado o som desagradável vindo lá de baixo, como se algo estivesse transbordando. Todos prestaram atenção, e ainda estavam parados ouvindo, quando a coisa assomou lentamente, e tateando ao seu redor, esgueirou sua gelatinosa imensidão verde pela porta escura, e avançou no ar viciado daquela cidade e de envenenada loucura. Nesse ponto, a caligrafia do pobre Johansen quase sofreu um colapso. Dos 6 homens que jamais retornaram ao navio, o imediato acredita que 2 tenham morrido de susto naquele mesmo instante. A coisa era indescritível. Não há idioma em que se possa expressar tais abismos de angústia, loucura imemorial. Tais contradições preternaturais da matéria, da força e de toda a ordem cósmica. Uma montanha caminhava ou se arrastava, meu Deus! Será mesmo surpreendente que no outro lado do mundo um grande arquiteto tenha enlouquecido e o pobre Wilcox tenha delirado de febre naquele instante telepático? A coisa dos ídolos, o rebento verde viscoso das estrelas havia despertado para reivindicar o que era seu. As estrelas haviam se alinhado. E o que os adoradores ancestrais não foram capazes de fazer, por mais que tentassem, um grupo de marinheiros inocentes conseguiu por acaso. Passados 20 trilhões de anos, o grande Cthulhu caminhava mais uma vez sobre o mundo, ávido pelo prazer. 3 homens foram varridos pelas laças garras antes que qualquer um deles se virasse. Que descansem em paz, se é que existe algum descanso no universo. Foram Donovan, Guerreira e Youngstrom. Parker escorregou enquanto os outros 3 mergulharam frenéticos em infindáveis panoramas de rocha esverdeada. Johansen jura que foi vomitado por um ângulo de pedra que não deveria estar lá. Um ângulo que era agudo, mas se comportava como se fosse obtuso. Assim, apenas Bryden e Johansen chegaram ao barco e remaram desesperadamente na direção do Alert, enquanto aquela imensa monstruosidade se agachava nas lodosas pedras e hesitava, debatendo-se na beira da água. Ainda restava algum vapor na caldeira, mesmo que toda a tripulação estivesse em terra, e bastara alguns instantes de labuta febril entre o leme e os motores para que o Alert deslizasse sobre as águas. Devagar, em meio aos horrores disformes daquela cena indescritível, a embarcação começou a desbravar as águas funestas, enquanto, sobre a pedra lavrada nas tétricas margens extraterrenas, a monstruosa coisa estelar babava e urrava como Polifemo a amaldiçoar o barco de Odisseu. Então, com mais ousadia que o lendário Cíclope, o grande Cthulhu deslizou envolto em gosma para dentro da água e começou a perseguição, erguendo ondas com suas descomunais braçadas de poderio cósmico. Bryden olhou para trás e enlouqueceu, soltando as gargalhadas estridentes que o acompanharam até que a morte o levasse certa noite na cabine, enquanto Johansen delirava pelo navio. Mas Johansen ainda não se rendera. Sabia que a coisa poderia certamente alcançar o Alert
antes que eles estivessem a todo vapor. Arriscou uma atitude desesperada e, colocando o motor na velocidade máxima, correu como um raio no convés e inverteu a direção do leme. Houve um violento vagalhão com uma explosão de espuma naquele ruidoso oceano. E enquanto o vapor se tornava cada vez mais intenso, o bravo norueguês posicionou seu barco diretamente contra a coisa gelatinosa que o perseguia e se elevava acima da espuma nebulosa como a polpa de um galeão demoníaco. A horrorosa cabeça de polvo, com tentáculos em convulsão, chegou perto do goropés do robusto vapor, mas Johansen avançou implacável. Houve um estrondo como uma explosão de uma bexiga, uma gosmenta sordidez como a de um peixe-lua dilacerado, um fedor como de 1000 sepulturas abertas, e o som de um historiador, e um som que um historiador não conseguiria descrever. Por um átimo, o barco foi envolvido num acre ofuscante nuvem verde, e então só se viu a ebulição venenosa, onde, Deus do céu, os fragmentos alhados daquela inominável criatura gerada pelos astros nebulosamente se recombinavam na sua odiosa forma original e se distanciavam cada vez mais do Avante, que avançava cada vez mais rápido, já a pleno vapor. Isso foi tudo. Passado pior, Johansen não fez mais do que meditar sobre o ídolo na cabine e cuidar de assuntos relativos às provisões para si e para o maníaco gargalhante que o acompanhava. O homem não tentou navegar depois dessa fuga heróica, pois a reação lhe arrancara um pedaço à alma. Então, veio a tempestade do dia 2 de abril, e as nuvens toldaram-lhe a razão. Nesse ponto há uma sensação de vertigem espectral por entre abismos líquidos de infinitude, de passagens atordoantes por universos giratórios na cauda de um cometa e de investidas histéricas do precipício à lua e da lua de volta ao precipício. Sensações tornadas ainda mais pungentes pelo coro de escárnio formado pelos disformes e grotescos deuses ancestrais e pelos verdes demônios zombeteiros com asas de morcego que habitam o Tártaro. Desse sonho, ele foi resgatado. Veio o Vigilant, o segundo tribunal da Marinha, as ruas de Dunedin e a longa viagem de volta à sua antiga casa, ao pé de Esbjerg. Ele não poderia contar o que acontecera. Iria considerá-lo maluco. Ele escreveria sobre o que tinha testemunhado antes que a morte o levasse. Mas daquilo tudo, sua mulher não deveria nem desconfiar. A morte seria uma bênção se ele pudesse apagar as lembranças. Foi esse o documento que li, e depois guardei na caixa de latão, junto ao baixo relevo e aos demais papéis do professor Angel. O mesmo fim deve ter meu relato. Essa provação à minha sanidade que correlaciona o que eu espero que jamais seja correlacionado outra vez. Vi tudo que o universo abriga, em termos de horror. E desde então, até mesmo os céus da primavera e as flores do verão são veneno para mim. Mas creio que viverei pouco. Assim como meu tio se foi, como o pobre Johansen se foi, eu também irei. Sei demais e o culto ainda vive. Tudo também vive. Suponho, mais uma vez, preso no abismo de pedra que o protege desde que o sol era jovem. Sua amaldiçoada cidade está mais uma vez submersa. Pois o Vigilant navegou naquelas águas depois da tempestade de abril. Mas seus ministros da terra ainda urram, corcoveiam e cometem assassinatos em torno de monolitos encimados por ídolos em locais ermos. Ele deve ter sido preso pelo naufrágio quando estava em seu abismo negro. Caso contrário, o mundo estaria agora gritando de pavor e frenesi. Quem conhece o fim? O que se levantou pode afundar, e o que afundou pode se levantar. O que há de mais odioso aguarda, adormecido nas profundezas. E a decadência se alastra pelas cambaleantes cidades dos homens. Chegará um tempo, mas não devo, e não consigo pensar. Imploro, se não sobreviver a este manuscrito, meus testamentos coloquem a precaução à frente da audácia e providencie para que ninguém o leia.